Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita. Essa é a nossa playlist Sistema Elétrico de Potência, mais conhecido como CEP, faz parte aí da nossa NR10. Minha galera, hoje traremos para vocês o seguinte tema: equipamentos e ferramentas de trabalho. Escolha, uso, conservação, verificação e ensaios. Esse é o nosso episódio de número 8. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Segue Vita! Então, pessoal, nesse material iremos falar aí sobre alguns componentes, importantes aí dentro do setor elétrico, dentro do RD, na nossa rede de distribuição, que compõe aí o nosso CEP. Estou trazendo para vocês aí, conforme vocês veem na imagem, o bastão de manobras. É um elo muito importante nos procedimentos de manobras, principalmente de chave fusível. Mas esse equipamento ou dispositivo, ele tem outras finalidades. Na verdade, eu poderia dizer que o bastão de manobras, ele tem 1001 utilidades. E a gente vai estar mostrando isso daqui. Logo de cara, você observa nessa imagem aqui, né? Provavelmente tem um profissional aqui embaixo, a imagem está cortada, manuseando o mesmo, ali para fazer o processo de abertura do circuito. Tá vendo aí? Eu tenho aqui, ó, a bancada de chave fusível interligada no transformador, e o colega está fazendo aqui um processo de abertura. Então, logo você entende que o bastão de manobra, ele também é utilizado para fazer manobras, principalmente de abertura e fechamento de rede. Estou mostrando para vocês aqui cada intervalo, né, do bastão de manobras. Então você observa que ele é intercambiável. Eu consigo acrescentar aqui, né, uma seção dessa, conforme a minha necessidade lá no serviço. Destaco para vocês, galera, que esse bastão de manobra, além das questões de abertura e fechamento de circuito, né, que é a chamada manobra de chave faca, manobra de chave fusível, manobra de chave lâmina, também ele é utilizado para a retirada e colocação de cartucho porta-fusível. Então, eu não só abro a chave ou fecho, mas como também, utilizando ele, eu posso remover o cartucho porta-fusível para trocando o elo fusível, ou até mesmo trocando ali um contato da chave que está com defeito, ou fazer algumas alterações ali na sua característica física para que a mesma volte a funcionar. Então observe, eu tenho essa possibilidade também, remover o cartucho porta-fusível lá em cima. Olha só, o cartucho está cá em cima, tá vendo? Então eu utilizo a vara de manobra para poder abrir, seccionar o circuito e removê-lo e trazer até a minha mão cá embaixo. Então o bastão de manobra também faz isso. Manuseio também de detector de tensão. Então eu posso aclopar aqui em cima, ó. Tá vendo, galera? Aqui é o cabeçote universal, ó. Aqui tá vendo aqui o parafuso borboleta? Eu folgo ele aqui, ó. Esse cabeçote sai. E aqui em cima agora eu posso colocar, por exemplo, o detector de tensão, para em um procedimento de desenergização, que a gente chama de 5 regras de ouro, a gente possa colocá-lo lá em cima para ver se tem tensão no circuito. Então o bastão de manobra, ele também serve para isso. Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário e também de GLV, o grampo de linha viva. Observe, o bastão de manobra, ele me permite fazer 1001 funções. Tá vendo a importância desse cara no nosso dia a dia, no dia a dia do eletricista? Também instalação de linha de vida, a gente utiliza também o bastão, principalmente para utilizar, quando utilizamos, por exemplo, a carretilha duplação, para colocar ali o agulhão no poste. A gente utiliza muito o bastão de manobra para fazer esses procedimentos, tá? Também ele pode ser utilizado na poda de árvores e limpeza de rede. A gente sabe que no setor elétrico tem o pessoal da poda, que é um pessoal especialista em poda de árvores no entorno de redes elétricas, tá? Então,
esses profissionais, eles vão estar se utilizando volta e meia do próprio bastão de manobra para estar fazendo a poda dessas árvores, para estar fazendo a limpeza da rede, dentre outros procedimentos. Então, eis aí o nosso bastão de manobra. Ele é confeccionado em fibra de vidro, tá? E é um material bastante isolante, tá? Sempre lembrando que você vai estar adquirindo, você não, a empresa vai estar adquirindo um de acordo com o nível de tensão do circuito. Quero mostrar para você também algumas características dele, a parte técnica, né? Então você tem aí basicamente o comprimento máximo do bastão de manobra em torno de 7,70 m. Também a tensão máxima de uso, lá 550 kV. Então eu posso estar utilizando um bastão desse aí em qualquer tipo de rede no sistema de distribuição primária, né? Eu posso usar ele na rede 13.8, na rede de 23.000, na rede de 34.500 volts. Por quê? Porque a tensão máxima que ele suporta é de 550.000 volts. Então é um bastão que eu posso estar utilizando em vários níveis de tensão diferentes. E o peso aproximado do mesmo chega a cerca de 6,5 kg. Claro, galera, 6,5 kg. Com todos os intervalos. Lembra que eu falei que ele é intercambiável? Observe essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Ele é vazado e aqui eu coloco um por cima do outro e ele vai aumentando. Claro que se ele estiver todo montado 7,70 m, ele pode atingir um peso aí em torno de 6 kg, 6,5 kg. É sempre válido lembrar que no sistema de distribuição dificilmente a gente usa todos os intervalos dele. Ou seja, dificilmente você vai estar pegando 6,5 kg. Porque nem sempre é necessário eu ter uma vara de manobra tão grande para alcançar o circuito. Às vezes eu uso 4 intervalos, eu uso 3 intervalos, a depender do nível de tensão do circuito. É válido também estar destacando, pessoal, que o fato do bastão de manobra ser confeccionado em fibra de vidro, ainda ter aquela resina epóxi, que ajuda também na característica física e de isolação do equipamento, isso não significa que você não precisa estar usando as luvas, né? Observe a imagem aqui, você tem o colega aqui, o profissional, ele está usando a luva isolante e por cima da isolante, a gente chama luva de cobertura, né? A luva de vaqueta. Então, o procedimento com o bastão de manobra tem que ser feito e também o profissional está utilizando a luva. O fato dele ser isolante não afasta a necessidade de estar utilizando a luva. Detalhe também, quando você for fazer o procedimento, qualquer que seja, abertura de GLV, poda de árvore, abertura de chave fusível, troca de cartucho, independentemente do procedimento, você quando for manusear o bastão de manobra, não encoste o mesmo no seu corpo, a fim de dar equilíbrio, né? Porque a gente sabe que a vara de manobra, quanto mais seções a gente coloca, ela aumenta e mais, vamos dizer assim, instável ela fica lá em cima. Aí muitas vezes o profissional pega essa parte aqui de baixo do bastão e traz para junto do corpo. Isso é um perigo. Tá? Não faça isso. O bastão ele tem que estar sempre afastado do seu corpo. Basicamente aí como o colega está mostrando na imagem, né? Eu esticaria mais minhas mãos, mas aí já tá bom. Tá? Minhas mãos não, eu esticaria mais meus braços. Mas como ele está fazendo aí, tá ótimo. O importante é você não trazê-lo para o corpo, porque lembre-se, você está isolado, mas na outra extremidade você está tocando em uma carga muito alta. E detalhe também, o bastão de manobra, galera, você não pode pegar ele e jogar no chão. No chão, na terra, no chão, no asfalto. Não pode. Você tem que colocar ali uma lona e colocá-lo por cima. Evitar deixar o bastão de manobra encostado na parede ou em uma árvore, a depender do lugar que você está. Deixar ele encostado assim, porque ele pode cair, bater, e aquela queda pode gerar pequenas fissuras e vai comprometer a capacidade de isolação do bastão. E numa hora de uma situação de um equipamento que se for manobrado, energizado, você pode tomar descarga. Porque
aquelas fendas, aqueles sulcos que vai abrindo ali, com o tempo vai acumular poeira, umidade e você ter o efeito de trilhamento elétrico e você se acidentar. Então essas informações aqui, elas são importantíssimas, principalmente para você, profissional, que pretende entrar na área. Você que está aí como recruta, né? Você que está aí como aspirante, fiquemos atentos. E eu pego também essa informação e acrescento, não é só o bastão de manobra. Qualquer equipamento elétrico, qualquer equipamento que vem nos trazer segurança com sua isolação, ele deve ser posto em cima de uma lona, não diretamente no chão, porque a gente sabe que tem metais no chão e aqueles metais podem gerar no circuito um ponto quente e você se acidentar. Tá? Eu creio que isso deva ter ficado bem explicadinho para vocês. Vamos passar para o próximo tema. Galera, existe o bastão de manobra e existe a vara telescópica. Tá? Ambos possuem basicamente as mesmas funções. Tá? O que vai mudar em termos de suas características e em termos de sua facilidade em abrir ou diminuir ali conforme a necessidade. Enquanto no bastão de manobra eu tenho seções intercambiáveis, ó, eu coloco uma ou outra e ele vai crescendo, a vara telescópica ela tem essa capacidade também de aumentar ou diminuir. Porém, eu não preciso estar encaixando nada. Ela vai, olha só aqui, ó, ela vai encolhendo ou expandindo de acordo com a minha necessidade. Ela vai encolhendo ou expandindo, ou seja, eu vou abrindo as seções. Então, todos os intervalos que existente nessa vara telescópica já está aí em toda a sua estrutura. Então, eu vou abrir conforme a necessidade. Pense aí no cabo de um guarda-chuva. Você diminui e aumenta, não é isso? Pois é o mesmo princípio aí, é essa vara telescópica. Observe aqui também nessa foto, nessa imagem, que você tem aqui uma borracha, tá vendo? Essa borracha é presa nesse elo aqui, ó, tá vendo? Que vem no último intervalo, no intervalo fixo. Ela é travada aqui de fábrica e tem essa correia, ó. E essa correia pega cá em cima no parafuso borboleta, tá vendo? Isso aqui é para quando eu terminar de usá-lo, para ele não ficar abrindo e fechando, não gerar acidente. Aí eu venho aqui, pego essa borracha aqui, ó, e estico e travo aqui, ó. Então ele não vai abrir nem não ficar abrindo acidentalmente. Isso é um detalhe que as pessoas em sala de aula sempre me perguntam: professor, isso aqui serve para quê? Então eu já estou passando para vocês aqui, porque vocês possam estar cogitando, né? Para que serve aquilo ali? Então, basicamente, é isso daí, para impedir que a vara abra ou feche acidentalmente. Basicamente, vara telescópica é utilizada nas intervenções, olha só, em instalações elétricas em conjunto com ferramentas para manobra de chave, corta-circuito em carga, além de permitir o acoplamento de cabeçotes de manobra e de uma série de ferramentas universais para as mais diversas aplicações, mantendo a distância segura e o isolamento necessário. Identicamente o que eu falei no bastão de manobra. Tá? Olha quando ele chega aqui e fala, ó, permite o acoplamento de cabeçotes, no plural, de manobras e uma série de ferramentas universais para as mais diversas aplicações. Ou seja, galera, assim como no bastão de manobra, a vara telescópica, eu posso estar colocando aqui vários tipos de situações. Aqui, ó, essa foto aqui é o cabeçote universal, tá? É muito utilizado na abertura e fechamento de chave fusível. Mas eu posso estar colocando o detector de tensão, eu posso estar colocando o detector de ausência de tensão, eu posso estar colocando o load buster, que é muito conhecido como load buster, mas na verdade é o DAC, dispositivo de abertura com carga. Eu posso estar colocando ele aqui em cima. Eu posso estar colocando aqui o DAQC, dispositivo anti-queda de cartucho. Observe. Então a vara de manobra, assim como a vara telescópica, não é só para fazer uma coisa e acabou. Ela eu utilizo para diversas situações diferentes. Então eu vou estar colocando ali a peça necessária em sua extremidade para estar fazendo aquela atividade. Então eu creio também que isso ficou suave, ficou claro para vocês. Não entendeu? Volte o vídeo, preste atenção,
que eu creio que o entendimento vai chegar. E eu pego logo esse gancho e aconselho a vocês. Ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Chega aí na descrição do vídeo, canal Segue Vita, chega aí na descrição e bota a sua pergunta. E assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo também. A gente tem que interagir, né? Aqui é uma sala de aula, uma plataforma digital e que você interage com o instrutor, o professor, através aí das descrições. Coloque um comentário, um elogio, uma crítica, uma sugestão. Estamos aqui abertos a essas opiniões. Galera, continuando com a vara telescópica, você observa aí uma imagem um pouco mais profissional aí, né? Você tá vendo aqui um profissional utilizando ela, olha só, a intercambiabilidade dela já é feita através de encolhimento ou expansão, falei isso. Aqui você consegue, ó, uma imagem com zoom maior, você consegue saber qual o nível de expansão que está ali, qual é a metragem, vamos falar assim, né? Qual a metragem que eu estou utilizando? 6 metros, 5 metros, 3 metros e meio. Então, através desses números aqui, ó, você consegue acompanhar, né, qual o nível de extensão que se encontra aquela vara naquele momento. Então, ao contrário do bastão de manobra, você vai ter intervalos de 1,5 metro a 1,5 metro. Você vai ter que estar contando quanto você colocou e multiplicar por 1,5 para saber qual é o comprimento. Enquanto a vara telescópica, você só vai esticar e chegar no ponto aqui, você vai olhar quanto ela foi estendida. Aqui também eu mostro para vocês, né, aquela borracha que eu falei, tá vendo? Aqui agora eu vou utilizar, quando eu fecho, eu travo ela aqui em cima. Então tá mostrando aqui uma imagem mais valorizada. Você vai ver vários tipos de vara de manobra, de vara telescópicas, todas com as mesmas funções, só muda aí a cor, um detalhe, uma característica, uma coisa ou outra, a depender do fabricante. Deve ser utilizada nas situações em que requer menor esforço mecânico. Menor esforço mecânico, como abertura e fechamento de chave fusíveis e chave facas não emperradas, retirada e colocação de cartucho porta-fusível, manuseio do detector de tensão e troca de lâmpadas. Pessoal, uma coisa importante também que eu quero destacar para vocês, que a vara telescópica, ao contrário do bastão de manobra, vamos dizer assim, é um equipamento um pouco mais sensível. Olha o que na ficha técnica eu acabei de ler para vocês, né? Requer menor esforço mecânico, né? Como, por exemplo, abertura e fechamento de chave fusível e faca e chave faca não emperradas, porque a gente sabe que a chave faca, eu vou falar daqui a pouco, ela não é uma chave de proteção, não é um dispositivo de proteção, é um dispositivo de manobras. Então, uma vez que ela é fechada, ela fica o tempo todo ali por vida naquela função fechada. Por quê? Porque ela é um barramento. Ela é um barramento. Então é comum acontecer do acúmulo de poeira, de sujeira, ela travar mesmo, de ter situação do cara querer pendurar ali e não conseguir abrir. Então, se eu for fazer uma abertura de chave faca emperrada com essa vara de manobra, provavelmente eu vou danificá-la. Então é por isso que o texto aqui está falando, ó, deve ser utilizada nas situações em que requer menor esforço mecânico. Por exemplo, abertura e fechamento de chave fusível. Agora, quando chega na chave faca, o que ela fala? Chave faca não emperrada. Porque se tiver emperrada, eu perceber que está com dificuldade de vir e eu estou com a vara de telescópica, eu tenho que imediatamente botar essa vara telescópica de lado e pegar o bastão de manobra, que ele suporta um maior esforço mecânico. Pronto. Eu creio que isso aí também deve ter ficado claro para vocês. Vamos partir para o próximo tema.